Você já sentiu uma dor que ninguém vê? Acorda todos os dias com o corpo cansado, uma fadiga, dores fortes, crises que chegam sem avisar, mas quando procura ajuda, te dizem: seus exames estão normais. É como se sua dor não existisse. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Nem o médico, nem o patrão e muito menos o INSS. Essa é a realidade de muitas pessoas que sofrem com as chamadas doenças invisíveis, aquelas que não deixam marcas externas, mas que têm um impacto profundo no dia a dia e na capacidade de trabalhar. Se você tem fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, depressão e ansiedade severas, enxaquecas crônicas ou outras condições semelhantes, então você sabe exatamente o que eu estou falando. Hoje eu quero te ajudar a entender como o sistema previdenciário enxerga ou não enxerga essas doenças. Por que é tão difícil conseguir um benefício e principalmente o que você pode fazer para tornar sua dor visível na linguagem do INSS. Eu sou a doutora Natália Dantas, sua advogada, e esse vídeo é para você que precisa de verdade que alguém enxergue a sua dor. Quando falamos em doenças invisíveis, não estamos falando de algo imaginário. São condições reais, médica e psicologicamente, que causam um profundo sofrimento e uma série de dificuldades, mas não aparecem em exames tradicionais. Não é invisível porque não existe. É invisível porque os instrumentos de avaliação clássicos não captam tudo que ela causa. A mais comum dessas doenças é a fibromialgia. Essa condição causa dor difusa, sensibilidade extrema ao toque, distúrbios de sono, memória prejudicada, crises de fadiga e episódios de piora sem padrão claro. Muitos pacientes passam anos sem diagnósticos porque exames laboratoriais e de imagem simplesmente não são capazes de detectar. Ainda nesse contexto, a síndrome da fadiga crônica, caracterizado por um cansaço extremo que não se explica por esforço recente ou por causa simples e que piora significativamente após qualquer atividade. Em muitos casos, esse cansaço não melhora com descanso. Ele limita tarefas básicas, prejudica a produtividade no trabalho e pode levar a ausências frequentes ou necessidade de reduzir a jornada. Até pouco tempo atrás, era comum esses peritos desconsiderarem esses relatos por falta de prova, mas a nova lei 15.176, sancionada em julho de 2025, equipara as pessoas acometidas por essas doenças e outras correlacionadas a pessoas com deficiência, o que ajuda muito esse olhar e impacta diretamente as avaliações na INSS. Há também as condições de saúde mental: transtorno bipolar, depressão severa, ansiedade grave, toque, transtorno do estresse pós-traumático. Aqui a invisibilidade é ainda mais cruel, porque a pessoa pode até funcionar física e socialmente, mas está em sofrimento psíquico intenso, com crises de instabilidade emocional, dificuldade de concentração, surtos ansiosos, ataques de pânico e dias inteiros incapazes de sair da cama. E não vamos esquecer das enxaquecas crônicas incapacitantes. Não é só uma dorzinha de cabeça, são dores intensas, perda cognitiva temporária, fotofobia, lapsos de atenção, crises que duram horas ou até dias. Para quem sofre com isso, manter algumas atividades de trabalho pode ser simplesmente impossível. Além disso, diversas outras doenças invisíveis mais complexas entram nessa conta. É o caso das miosites, doenças inflamatórias intestinais e até doenças autoimunes, como lúpus e esclerose múltipla, por exemplo. Você pode estar se perguntando agora: mas se não há lesão visível, ainda assim posso pedir o benefício? É completamente possível. Mesmo sem sinais externos, essas doenças podem impedir que você desempenhe seu trabalho atual. E nesses casos, o INSS pode conceder tanto o benefício temporário, como o auxílio de doença, por exemplo, quanto a aposentadoria por incapacidade se o quadro for grave e persistente. Mas se você vem acompanhando os outros vídeos aqui do canal, já entendeu que no INSS o que importa não é apenas o diagnóstico, mas a incapacidade funcional, ou seja,
o quanto a doença atrapalha a sua vida e sua rotina de trabalho. Alguém com enxaqueca crônica, por exemplo, pode ter dias bons, mas também pode ter crises que impedem de cumprir a carga horária, ou pior, limitam as atividades a ponto de não conseguir exercer sua função habitual. É essa interferência concreta no trabalho que o INSS vai avaliar. E não vamos esquecer que cada caso é um caso, mesmo com laudos semelhantes. Uma pessoa com fibromialgia moderada que trabalha de forma remota e consegue adaptar horários pode não ser considerada incapaz. Por outro lado, uma pessoa com o mesmo diagnóstico que trabalha em linha de produção, com movimentos repetitivos e esforço físico, pode estar totalmente inapta para o trabalho. Além disso, a INSS considera se há perspectiva de melhora. Algumas síndromes podem responder a tratamento, outras são mais resistentes e algumas podem evoluir para condições crônicas e limitantes. Para quem busca aposentadoria, é necessário demonstrar que essa incapacidade não é apenas temporária ou que a reabilitação para uma nova função é inviável. Outro ponto decisivo é o histórico de tratamento. Se você já tomou remédios, fez terapia, consultou especialistas, participou de toda a reabilitação, se esse histórico mostra uma doença persistente, como recaída e piora, você tem mais chance de convencer o perito de que sua situação não será simples de reverter. Aqui é onde mora o grande desafio. Mesmo que a doença seja subjetiva, a sua documentação não pode ser. O INSS trabalha com evidências objetivas. Um dossiê médico bem feito é o que faz a diferença no deferimento do benefício, seja ele por incapacidade temporária ou permanente. É essencial ter esses laudos médicos completos, preferencialmente aliados a relatórios de especialistas, como reumatologistas, neurologistas, psiquiatras. Esses relatórios precisam descrever os sintomas, as limitações funcionais, a piora, a instabilidade do quadro e o seu histórico de tratamentos. Tudo isso serve para mostrar que a sua doença não é leve ou irrelevante. Além disso, na perícia, o médico avalia não apenas os documentos, mas como você se comporta no momento. Postura, ritmo de fala, discurso, coerência, fadiga, lentidão de movimento, desconforto e a estabilidade emocional. Se o perito perceber que o relato ou o seu comportamento não bate com o que está no dossiê ou que falta evidência concreta, pode entender que sua incapacidade não é tão grave como você afirma e aí negar o benefício. Uma dica de ouro que eu te dou é ter um relato pessoal muito sólido e bem documentado. Mantenha um diário ou registro onde você escreva quando a dor ou a fadiga são mais intensas, como isso interfere no trabalho, como sua produtividade caiu, quais tarefas você não consegue mais fazer ou teve de modificar. Esse relato humaniza o pedido e ajuda o perito a entender o impacto real do que você sente. Mas aqui, acima de tudo, seja honesto. Não adianta inventar nada ou aumentar a história. Peritos experientes percebem inconsistências na mesma hora. Falar a verdade sobre o seu sofrimento é mais convincente do que qualquer discurso treinado. Se mesmo com todos os documentos o INSS negar o seu pedido, isso não significa que acabou. Existe a possibilidade da via judicial, que é muitas vezes a estratégia mais bem-sucedida para pessoas com doenças invisíveis. Na justiça, você pode pedir uma perícia médica mais extensa, com especialistas na área. E há casos em que os juízes reconhecem a limitação funcional, mesmo sem provas físicas clássicas, e isso é decisivo para garantir a aposentadoria ou o auxílio temporário. O mais importante é que você tenha ao seu lado um especialista experiente para te orientar. É o seu advogado que vai saber quais documentos são mais estratégicos, quais argumentos funcionam na perícia e como organizar todo o processo para mostrar para o juiz ou para o perito da INSS que a sua condição é séria, real e persistente. Se você assistiu esse vídeo até o final e se reconheceu em alguma dessas histórias, eu quero que você saiba,
a sua dor é legítima. Só porque não se vê nada físico em um exame não significa que a sua condição não importa. Você tem direito de buscar reconhecimento e ser ouvido. E entender o INSS, como ele avalia, o que exige e quais provas são mais aceitas, já é um passo essencial para vencer as burocracias e tornar visível o que por muito tempo ficou escondido. Deixe aqui o seu like e um comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E se precisar de ajuda para fazer sua solicitação no INSS, revisar documentos ou entender seus direitos, você pode entrar em contato comigo. Até a próxima!